Olá, nesta unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo irá finalizar as explicações sobre o empréstimo compulsório. Afinal, no que tange o FGTS, o que diz o STF acerca do empréstimo compulsório? Fique atento às explicações, pois a aula começa agora. Vamos nessa, vamos à nossa última unidade temática sobre a espécie tributária autônoma chamada de empréstimo compulsório. Vamos continuar falando, no ponto que nós paramos na unidade temática número 2 sobre o tema. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, o empréstimo compulsório é um tributo vinculado ou um tributo não vinculado? Você só terá conhecimento quando o empréstimo compulsório for instituído. Exatamente porque ele pode ter fato gerador, hipótese de incidência, qualquer, desde que tenha signo presuntivo de riqueza, tenha natureza econômica. Você viu que ele pode ter fato gerador de imposto federal, fato gerador de taxa, fato gerador de contribuição de melhoria, fato gerador de contribuição especial, fato gerador de imposto estadual, fato gerador de imposto municipal. Não há qualquer vedação no que tange a bitributação ou bis e idem do empréstimo compulsório, como estudamos na unidade temática 2, parte 2 do empréstimo compulsório. Por outro lado, meu amigo, minha amiga, o empréstimo compulsório, ele tem sim arrecadação vinculada. A resposta aqui para a arrecadação vinculada é sim. Isso está onde? Isso está presente no artigo 148, parágrafo único do texto constitucional. Então, o empréstimo compulsório é um tributo de arrecadação vinculada, uma vez que toda a sua arrecadação tem que ser para custear aquilo que foi pressuposto do empréstimo compulsório. Por exemplo, foi criado o empréstimo compulsório em face de uma guerra externa. O financiamento da guerra externa há de ser feito pela cobrança do empréstimo compulsório, ou seja, toda a arrecadação tem que ir para custear a guerra externa. Foi criado o empréstimo compulsório para investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Toda a arrecadação tem que ir para esse pressuposto fático. Tem que ser para financiar esse investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Pessoal, como nós já falamos aqui durante estas unidades temáticas já trabalhadas, tivemos casos de empréstimo compulsório, um em 1986, que, entre outros, falou que o fato gerador do empréstimo compulsório seria a aquisição de automóveis, ou seja, a pessoa era proprietária de um automóvel, ensejaria aí a incidência do empréstimo compulsório, ou seja, tributo não vinculado nesse caso. Tivemos também o empréstimo compulsório em 62, né? Eu sempre troco aí, fico trocando, colocando 62, 86. Aqui está certo, né? O de 62 foi energia elétrica. Mas isso não importa, isso não cai em concurso. Aqui só estamos dando no que tange a exemplo. Isso é o que eu quero dizer. Eu já falei aí, né, eu sempre colocando, por exemplo, que o de energia elétrica foi em 86. Né? Não, isso não, esse detalhe do ano não vai ser cobrado. Esses exemplos nunca foram cobrados em concurso. Você só tem que saber o exemplo para ilustrar. Veja comigo, energia elétrica foi fato gerador do empréstimo compulsório. Isso é um fato. E ocorreu em 1962. A aquisição de automóveis foi em 1986. Também, consumo de combustíveis foi em 1986. Todos esses foram fatos geradores do empréstimo compulsório. Em todos esses casos, você verificou que o Estado, no caso aí representado pela União, né, esse ente federativo maior, a União Federal, que é o único ente competente para instituir empréstimo compulsório, não é nem um pouco besta. Ele sempre vai criar o empréstimo compulsório com fato gerador de tributo não vinculado. Para o quê? Para que não seja necessário a prestação individualizada de um serviço àquele que vai pagar o tributo. Ou seja, a cobrança do tributo
independa de uma atividade estatal relativa ao contribuinte. Fundamental isso. Pessoal, dito isso, uma característica fundamental do nosso querido empréstimo compulsório, né, característica apenas dessa espécie tributária autônoma, é a questão da restituição. O empréstimo compulsório é um tributo restituível. Isto é, você paga o empréstimo compulsório, a lei complementar vai estabelecer um prazo, passado este prazo, a União vai ter que devolver esse valor àquele que pagou o tributo. E importante aqui, decisões jurisprudenciais sobre o tema, que falam a respeito da essencialidade da restituição na mesma espécie de valor que foi pago o empréstimo compulsório. Se o empréstimo compulsório foi pago em moeda corrente, isto é, foi pago em dinheiro, a restituição deve ser feita em dinheiro. Se o empréstimo compulsório foi pago em moeda corrente em dinheiro, não pode haver restituição em títulos da dívida pública. Por quê? Porque, segundo a nossa jurisprudência, é fundamental no empréstimo compulsório que exista a restituição na mesma espécie que foi paga. Então, chama-se isso, segundo o STF, de essencialidade da restituição na mesma espécie em que foi pago o tributo. Então, se a restituição, por exemplo, foi em moeda, tem que ser devolvido também em moeda, não pode ser devolvido em títulos da dívida pública. Veja isso comigo na seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal. Veja o que diz a nossa excelsa corte, né? A nossa maior corte de justiça, que está no topo da pirâmide, né? Que é a corte judiciária competente para interpretar, em última instância, a Constituição Federal. O STF é quem faz a guarda da Constituição, ou seja, o guardião da Constituição. Então, veja, o STF diz que o empréstimo compulsório, né, ainda que seja uma obrigação ex lege, e o é um tributo, continua sendo empréstimo. Assim, a Constituição vinculou o legislador à essencialidade da restituição na mesma espécie. Seja porque a identidade do objeto das prestações recíprocas e é indissociável da significação jurídica e do vocábulo empregado. Ou seja, se é empréstimo, tem que ser devolvido na mesma espécie, segundo o Supremo Tribunal Federal, em decisão que cai em concurso público, como vamos ver logo logo. Veja aqui, essa questão aqui já trabalhamos, fala aqui da questão da vinculação da arrecadação do empréstimo, né? A aplicação dos recursos deverá estar vinculada à despesa que fundamentou correto este item. Vejamos aqui uma decisão importante do STF sobre empréstimo compulsório. Veja aqui o que disse o empréstimo compulsório no que tange ao FGTS, como já colocamos aqui e argumentamos na unidade, parte 2, unidade temática 2 do empréstimo. Veja o que diz o STF. A norma legal que vedou, a norma legal que proibiu o saque do FGTS, no caso de conversão de regime, não instituiu modalidade de empréstimo compulsório, pois, além de haver mantido as hipóteses legais de disponibilidade dos depósitos existentes, ou seja, o FGTS aí, esse saque, essa questão da vedação, não tem natureza jurídica tributária, né? Não tem, segundo essa decisão do STF. Não importou em transferência coativa. Ou seja, não foi você vê o conceito de tributo. Tributo é prestação pecuniária compulsória. O STF disse que nesse caso aí não importou em transferência coativa. Ou seja, não seguiu o regramento do artigo 3º do CTN. Para o poder público, do saldo das contas titularizadas por aqueles cujo emprego foi transformado em cargo público. Isso foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade número 613. Então veja que essa conversão do regime que proibiu a vedação do saque do FGTS não ocorreu modalidade aí tributária, não foi empréstimo compulsório. Vejamos a seguinte questão. Segundo a Constituição, o empréstimo compulsório tem os seguintes fatos geradores: guerra externa ou sua eminência,
calamidade pública que exige auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários financeiros, recursos orçamentários disponíveis e a conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo. Veja que tem dois erros graves aí. Primeiro, que não são fatos geradores, e sim pressupostos fáticos. Então, é um erro grave. Você viu a diferença aí entre pressuposto fático e fato gerador. Você vê, guerra externa não gera natureza, não gera signo presuntivo de riqueza. Então, falso isso aí. O segundo ponto falso é que a conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo, apesar de estar literalmente no artigo 15, a linha C do CTN, não foi recepcionada, essa causa, esse pressuposto fático não foi recepcionado pelo texto constitucional, então é o segundo erro grave. Então, falsa esta assertiva. Vejamos outra questão. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimos compulsórios será preferencialmente vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Falso. O que ocasionou o erro dessa assertiva? O preferencialmente. Não é preferencialmente. Não é uma questão de preferência, e sim uma questão obrigatória. É obrigatório que seja vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição, segundo o artigo 148, parágrafo único do texto constitucional. Ou seja, o empréstimo compulsório necessariamente terá uma arrecadação vinculada. Então, falso não é preferencial, e sim obrigatório. Vejamos outra questão. Juiz federal. A União pode instituir empréstimo compulsório com devolução do valor recebido em títulos da dívida pública, considerado errado esse enunciado. Por quê? Porque se o empréstimo compulsório foi em moeda, a devolução é em moeda. Ou seja, não pode se falar de forma geral que a devolução vai ser recebida em títulos da dívida pública. Porque você verificou aqui comigo uma questão fundamental, você viu a decisão do Supremo Tribunal Federal, a essencialidade da restituição da mesma espécie. Então, se foi o empréstimo, se foi pago em moeda corrente, a devolução tem que ser em moeda corrente. Por isso, falso este dispositivo. E para finalizar essa unidade temática, vejamos aí uma síntese fundamental de todas as características do empréstimo compulsório. Veja a primeira característica fundamental: destinação do produto de sua arrecadação ao custeio das despesas extraordinárias que autorizaram a sua instituição. Isto é previsto no artigo 148, parágrafo único. A arrecadação é vinculada. Segunda característica fundamental: apenas lei complementar da União. A competência exclusiva é da União para criar esse tributo, pode instituí-lo. Terceira característica fundamental, essencial: pode ser um tributo vinculado ou um tributo não vinculado. Vai depender do fato gerador, que você só vai ter conhecimento no momento da criação do empréstimo. Então, o empréstimo compulsório pode ser um tributo vinculado ou um tributo não vinculado, dependendo da natureza do fato gerador especificado na lei complementar. E, por fim, você viu uma característica fundamental: apenas dessa espécie tributária autônoma, denominada de empréstimo compulsório, deve haver a restituição. Então, deve existir a restituição do respectivo empréstimo compulsório. E você viu também a questão do postulado da essencialidade da restituição na mesma espécie. Ou seja, se foi o empréstimo compulsório pago em moeda corrente, a restituição tem que ser em moeda corrente, conforme decisões do STF. Nos vemos em breve. Um abraço. Os orientadores de aprendizagem são treinados para esclarecer dúvidas administrativas, orientar e acompanhar o ritmo, o aproveitamento de estudos de cada aluno. Envie suas dúvidas para o seu orientador. Bons estudos!